Muito bom dia, graça e paz a todos. Vamos começar a nossa aula agora. Sequência no estudo dos evangelhos, né? Hoje vamos começar com Mateus capítulo 16. Mateus 16, eu vou ler do versículo 6 ao 12. Antes disso, vamos fazer uma outra oração, né? Senhor Deus, te agradecemos por esse dia que nós temos mais uma vez, os irmãos presentes para cultuarmos ao Senhor, aprendermos a Tua Palavra, pensarmos sobre as Tuas instruções para as nossas vidas e refletirmos sobre aquilo que é correto, aquilo que é prudente, aquilo que é justo, pensarmos nos Teus ensinos, nas Tuas doutrinas para o nosso crescimento e melhor ensino daqueles que estão sob nossa supervisão também, seja nos nossos lares, seja nas classes, aqui nesta igreja e em outras igrejas que pregam o Teu nome. Abençoa-nos, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Então estamos aqui com o Mateus capítulo 16, versículos 6 a 12, vamos ver. E Jesus disse-lhes: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Ok, então um texto conhecido aqui. Isso aqui acontece pouco depois da segunda multiplicação dos pães. Então é por isso que ele traz a memória rapidamente para eles, né? Ele faz ali ele faz uma introdução de um assunto, né? Cuidado com o fermento dos fariseus. Não falou muito aqui, não explicou na verdade o que ele falou. Ele entra com uma palavra assim: mas cuidado com o fermento de fariseus e de saduceus. Os discípulos evidentemente não entenderam o que ele está falando, né? Só perceberam uma palavra, fermento, né? Perceberam a palavra fermento, lembraram-se de que não tinham pão, né? Não tinham comprado pão, não trouxemos pão, né? E aí pensaram que ele estava dando uma bronca deles pela falta de pão. Isso é natural de acontecer, às vezes acontece com a gente também. Você está ouvindo alguma coisa, você percebe uma palavra, por essa palavra você interpreta a mensagem, né? Às vezes você interpreta errado. Eles interpretaram errado aqui, o contexto não era pão, o fermento era simbólico, né? Isso aqui que Jesus fala é uma linguagem figurada, evidentemente, né? Está preocupado com o fermento biológico ou químico, né? Está pensando em outra coisa que ele não interpreta. Jesus não interpreta o que ele está falando. Eles é que entenderam que não se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, eles interpretaram corretamente. Jesus não estava falando de pão, estava falando de doutrina. Então cuidado com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Isso que Jesus fala, então ele não precisou interpretar, eles concluíram de si mesmos que a interpretação era a respeito de doutrina. Isso não é uma parábola o que Jesus está falando, né? Por quê? Porque não é uma história, é uma metáfora, isso na verdade, né? Tem uma diferença entre metáfora e parábola, né? A parábola geralmente é o quê? É uma história que Jesus contava que tinha um significado para a vida real, um significado simbólico. O que é a metáfora? A metáfora é parecida, é meio que a mesma coisa, só que não tem uma história por trás, tem só o símbolo. Aqui o símbolo é o fermento.
representa metaforicamente doutrina. Então ele está falando, cuidado com a doutrina dos fariseus e dos saduceus, né? E aí ele dá aí uma repreensão quando eles começam a discutir entre si. Ele está dando bronca na gente porque a gente esqueceu de comprar pão. Ele fala: por que vocês estão preocupados com pão ainda? Vocês não viram que a gente acabou de multiplicar aí pães para uma multidão, né? Você tinha ali 2 multiplicações de pães. Essa segunda eram 7 pães e alguns peixinhos, né? E era para 4.000 homens, além de mulheres e crianças. A primeira multiplicação, 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens e mulheres e crianças. A segunda multiplicação, 7 pães e alguns peixinhos para 4.000 homens e mulheres e crianças, né? Esse aí já comentamos inclusive na aula passada, ou a aula retrasada, sobre isso, né? E ele entra nesse contexto, ele fala: não, você não tem que ficar preocupado, não vai faltar pão aqui. Ele até tinha direito de dar uma repreensão para eles, né? Não é só porque Jesus multiplicou pães 2 vezes que agora eles não precisam comprar pão, né? Sempre Jesus vai dar um jeito, é assim, né? Sim, tem que comprar pão, tem que se prevenir, mas não era essa a preocupação de Jesus agora, né? Não vai faltar pão. A preocupação dele era doutrinária. Então aqui temos essa história curta, onde ele dá um alerta contra falsas doutrinas e ele nomeia os grupos, ou hoje a gente diria, ele nomeia as religiões que ensinam essas falsas doutrinas. Na verdade, era uma religião só, era a religião dos judeus, era o judaísmo, né? E ele não se preocupou em comentar o paganismo. Vamos falar: cuidado com o fermento dos gregos e dos romanos, adoradores de Júpiter, Saturno, etc., né? Não se preocupou com isso, por quê? Porque os judeus já não iam seguir essas doutrinas mesmo. Os judeus, eles tinham orgulho da sua religião. Você não ia, nesta época, encontrar quantidades consideráveis de judeus seguindo doutrinas pagãs. Era diferente da época do Velho Testamento, que vocês lembram que volta e meia eles começavam a adorar os deuses dos cananeus, né? Começavam a praticar idolatria, Astarote, Moloque, Tavuz e outros, né? Baal. E aí os profetas iam sempre falar: olha, larguem os falsos deuses, voltem para o Deus de Israel. Isso aí era contexto antes do cativeiro da Babilônia. Quando voltam do cativeiro da Babilônia, os judeus, eles se apartam realmente desses deuses pagãos. O novo judaísmo pós-exílio não tem problema com o paganismo. Ele não tem como tinha antes. Ele vai viver, inclusive os gregos tentam impor a religião deles sobre aquela região, né? A força, e os judeus resistem. A revolta dos macabeus está muito ligada com isso também, né? De purificação, de manter a fé dos antigos. Quando chega na época de Jesus, você tem os romanos, que eram pagãos, adoravam vários deuses, dominando sobre a região, mas os judeus não seguiam essas religiões. Eles se mantiveram adorando ali o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, o politeísmo não é o problema dos judeus nessa época. O problema deles é outro. Eles são fortemente repreendidos por Jesus. Ele não precisa aqui falar cuidado com o fermento dos pagãos. Eles já estão tomando cuidado com isso, mas agora o perigo está dentro. Você tem que tomar cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, que são os líderes do judaísmo. No nosso contexto aqui brasileiro, talvez Jesus, para a igreja evangélica, talvez ele não falasse cuidado com o fermento do candomblé, da umbanda ou do catolicismo romano. Geralmente os evangélicos não estão se curvando perante estátuas, não estão invocando orixás e exus, né? Então ele talvez não falasse isso.
mas certamente ele teria palavra de alerta para nós dentro da igreja evangélica, quer dizer, cuidado com fermento de A, B ou C. Você pode pensar quem é A, B ou C, e você pode nomear quem são A, B ou C. Não é errado você fazer isso. Nós podemos nomear, e nós fazemos isso volta e meia aqui, né? Quando é adequado, quando entendemos que é importante dar um nome de um falso ensino, de um falso mestre, ou de uma seita, né? Então nós fazemos isso porque Jesus fazia, e nós temos que olhar para dentro. Então, olhar para fora, se guardar dos outros grupos é um pouco mais fácil. Apontar os erros dos outros é mais fácil. A gente tem que começar a olhar para o nosso meio e apontar o nosso erro pessoal e individual da nossa igreja local e do nosso grupo, da nossa denominação. Para quê? Para causar divisão? Para causar difamação? Não. Para proteção das ovelhas, como Jesus está fazendo aqui. Então, é algo que tem que ser feito com temor e tremor, né? Com respeito, sabendo que nada somos, mas tem que ser feito, né? Tem que ser feita essa proteção do rebanho, alertando contra falsos mestres. É isso que Jesus está fazendo aqui, né? É um assunto difícil de se tratar, porque é fácil você cair em maledicências quando você está pensando nos erros dos outros, né? Nossa tendência carnal é cair em maledicência e difamação, né? E a gente vai então comparar aqui nesse texto o que é a difamação pecaminosa e o que é o alerta bíblico verdadeiro, como um líder tem que fazer numa igreja, né? Então, esse é o texto de Mateus. Ele fala, né? Notai, vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus. O Marcos 8, 14 a 21, a gente vai ler também, é a mesma história, e nós vamos comparar então com esta versão de Mateus. É um pouco diferente, mesma história com outros detalhes. Marcos 8, 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Olha o detalhe novo aqui. Mateus não disse que eles tinham um pão, diz que eles tinham esquecido de levar pão. Aqui diz, eles esqueceram de levar pães, mas tinham um. Acrescentou um detalhe a mais aqui. É importante para a história esse detalhe? Talvez não, mas é algo que o evangelista registrou. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Olha outra diferença aqui. Antes ele falou saduceus, agora ele falou Herodes. Por quê? A gente vai pensar aí por que aqui ele fala Herodes e por que lá ele fala saduceus. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos e não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E responderam: 7. Esse diálogo não tem em Mateus. Ele pergunta, eles respondem, ele pergunta de novo, eles respondem, né? Aqui ele está acrescentando esses detalhes. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? E a história acaba aqui. Mateus diz: e aí eles entenderam que ele falava não do fermento do pão, mas da doutrina. Aqui ele não põe essa conclusão, né? Aqui ele nem interpreta o texto para você. Se você tivesse só Marcos na sua Bíblia, você ia ver a história toda com mais detalhes, só que você ia ficar na dúvida: mas espera aí, afinal de contas, o que é o fermento dos fariseus e dos saduceus? Porque o Marcos não diz o que é, só que o Mateus diz.
os discípulos entenderam que era a doutrina. O que eu quero dizer com isso? Existe contradição nos dois textos? Não existe contradição nenhuma. Existem informações em um que não estão no outro e vice-versa. O que eu posso concluir comparando os dois? Eu posso concluir que Jesus mencionou fariseus, saduceus e Herodes. Por quê? Um nome está em um, o outro nome está no outro. Na verdade, existe uma ligação entre saduceus e Herodes. O que era Herodes? Por que Herodes, né? Os herodianos eram um grupo político, um partido político da época que apoiava Herodes. Então, esse grupo, eles apoiavam os romanos que dominavam sobre Israel. E eles apoiavam Herodes porque Herodes era um rei da Judéia escolhido pelo César, de Roma. Então, eles apoiavam isso, eles estavam bem com Herodes, e por conta disso também, os saduceus faziam parte desse grupo, dos herodianos. O que eram os saduceus? Uma seita religiosa, mas que apoiava Herodes. Então, os herodianos são qualquer um que apoiasse politicamente Herodes. Os saduceus eram um grupo religioso que apoiava Herodes. Inclusive, o sumo sacerdote que estava à frente do templo na época, Caifás, era escolhido pelos romanos, por Herodes, para estar ali. Então, você tem o apoio e a relação política e religiosa ali sobre a Judéia, uma ligação aí do Estado com a religião, e os saduceus apoiavam isso. Os saduceus têm o seu fermento, os fariseus têm outro fermento, falsas doutrinas, só que um brigava com o outro. O fariseu era um grupo que era contra o domínio romano. O fariseu queria a independência da Judéia. O herodiano ou o saduceu apoiava o domínio romano. Então, saduceu com fariseu não se davam. Eles só concordavam um com o outro quando era para falar mal de Jesus. Então, nessas ocasiões, eles se juntavam para falar mal de Jesus. Você vai ver isso, por exemplo, tem uma passagem lá em Mateus 22, 15 a 16. Mateus 22, 15 a 16. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Você vê aqui a situação. Tem os herodianos apoiam César, tem os fariseus são contra César. Os fariseus não queriam pagar imposto para César e os herodianos apoiavam esse imposto. Então, os dois entram num acordo para tentar pegar Jesus numa cilada com uma questão que envolve justamente tributo a César, coisa que eles mesmos brigavam entre si, se é para pagar, se não é para pagar. Eles falam: vamos jogar para Jesus publicamente, porque aí ele vai estar numa enrascada, porque se ele defender Roma, ele está contra os judeus, se ele defender os judeus, está contra Roma, e aí a gente consegue pegá-lo. Essa história aí os irmãos conhecem o final, a gente não vai tratar dela agora, mas o fato é, herodianos, saduceus, herodianos, junto com fariseus. Então eles tinham tanto ódio de Jesus, tanto um grupo quanto o outro, que eles, na hora de falar contra Jesus, aí eles tinham acordo entre si, E aí Jesus também une os dois nesse fermento, em Mateus 16 e Marcos 8, Ele ou fala: cuidado com Herodes, com herodianos, cuidado com
os fariseus ou os saduceus. Que palavra que ele usou nesse discurso? Ele usou saduceus? Ou ele usou fermento dos saduceus? Ou ele usou fermento de Herodes? O que Jesus falou afinal? Se Marcos falou uma coisa, Mateus falou. Talvez ele falou as duas coisas, né? Talvez ele tenha falado, cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus e de Herodes. Talvez ele falou um ou outro, ou Herodes ou saduceus, porque na verdade o significado era o mesmo, né? Herodes e saduceus seriam o mesmo grupo. Lembra que essas palavras registradas nos evangelhos às vezes não são uma cópia exata das palavras que Jesus falou, às vezes é o conteúdo sintetizado pelo evangelista, é a mensagem que ele resume. Jesus falou isso. Às vezes eles não incluem todas as palavras de Jesus no discurso, eles fazem um resumo. Está falando. Então, como é que a gente sabe disso? Porque um evangelho fala de um jeito, o outro evangelho fala do outro. Você vê que é a mesma mensagem, só que às vezes as palavras tem umas faltando num e outras faltando no outro, sobrando. Então você pode comparar os dois e saber exatamente a mensagem que Jesus está transmitindo. Mas você às vezes fica na dúvida, qual exatamente a palavra que saiu? Oi, Luciano. Até a questão que Marcos não era testemunho ocular de Jesus, né? Então, ele faz exatamente, o Marcos não é um evangelista, Mateus é um evangelista, Marcos está escrevendo sob supervisão do apóstolo Pedro, né? E ele fala então com base no testemunho dos evangelistas, né? Então, ele faz o resumo daquilo que ele ouviu. Então é normal que isso aí aconteça, essas diferenças, só que é bom que nós temos os dois relatos, porque nós pegamos os detalhes que um acrescentou. Marcos aqui acrescenta até mais detalhes do que Mateus, porque talvez ele conversou com outros apóstolos, né, que acrescentaram outros detalhes. E ok, então é isso aqui, não temos problemas aqui de entender o Herodes e os saduceus, né? A gente conclui que havia um pão, apesar de que Mateus não disse que havia um pão, Mateus só registrou, eles esqueceram de levar pão. E o Marcos fala, como é que é as palavras que ele usa? Esqueceram de levar pães. Então ele fala exatamente a mesma coisa que Mateus fala. Eles esqueceram de levar pães. Então Mateus não mentiu, eles esqueceram de levar pães. Só que tinha um pão no barco. Ele acrescentou que no barco tinha um pão lá. De onde veio o pão? Eles levaram o pão ou já estava lá no barco o pão? Não sei os detalhes, mas eu sei que no barco tinha um pão, né? Nenhum está mentindo, os dois estão falando a mesma coisa, um falou algo mais do que o outro. E a gente sabe também que houve uma interpretação na mente dos apóstolos. Jesus não interpretou essa parábola, tanto um quanto o outro terminam as palavras de Jesus sem ele explicar para os discípulos o que ele havia falado, mas Mateus diz, nós entendemos, nós os discípulos na época entendemos que Jesus estava falando sobre a doutrina, né? A doutrina. Ok, Jesus então está dizendo, cuidado com a doutrina dos fariseus. Vamos pensar um pouquinho na doutrina dos fariseus. Jesus está falando para tomar cuidado, mas abre a sua Bíblia lá em Mateus 23. Cuidado com a doutrina dos fariseus. O que eu vou concluir? Vou concluir que eles ensinam falsas doutrinas e eu não devo seguir o que eles falam, porque eles estão ensinando mentiras. Mas em Mateus 23, Jesus diz o seguinte, versículo 1: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos aos homens. Pois alargam seus filactérios e alongam suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens.
O problema aqui é o seguinte: Jesus fala, olha, eles estão ensinando Moisés, façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles dizem e não fazem, eles são hipócritas. Então o problema dos fariseus no Mateus 23 não é a doutrina, eles estão ensinando certo, façam tudo o que eles disserem, parecendo que a doutrina deles é muito boa, né? Vou seguir o que eles estão ensinando. Então por que Jesus lá no Mateus 16 fala, cuidado com a doutrina dos fariseus? Ou será que os discípulos interpretaram errado então a metáfora? Não era a doutrina, era a hipocrisia, né? De fato a hipocrisia também era um fermento dos fariseus, né? Mas você tem isso aí registrado, né? Lucas 12:1. Cadê? Vamos ver aqui Lucas 12:1. A gente já vai voltar aqui no Mateus 23, mas só Lucas 12:1. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Aqui Jesus está interpretando que é o fermento, a metáfora foi interpretada. O problema dos fariseus é a hipocrisia, não é a doutrina. Mas os discípulos entenderam que era a doutrina lá no barco. Será que os discípulos entenderam errado? Não, eles não entenderam errado, eles entenderam correto. Os fariseus, o fermento dos fariseus são duas coisas: falsa doutrina e hipocrisia. Tem duas passagens falando sobre fermento, uma delas Jesus interpreta como sendo hipocrisia, outra palavra os discípulos concluem que é falsa doutrina. Então as duas coisas são verdadeiras, eles têm esses dois problemas: falsa doutrina e hipocrisia. Mas se os fariseus têm um problema com falsa doutrina, por que é que Jesus diz para eles seguirem, os discípulos seguirem o que os fariseus ensinam em Mateus 23? Porque eles estão assentados na cadeira de Moisés. O que eu faço com isso, né? O que é a cadeira de Moisés? Vamos pensar o que é a cadeira de Moisés. O que é uma cadeira? Moisés tem uma cadeira, tem um lugar ali em Jerusalém que significa cadeira de Moisés, e alguém se sentava ali. Não é exatamente uma cadeira literal. A cadeira tem a ideia de uma cátedra universitária, por exemplo. O que é uma cadeira de um professor? A gente usa esse termo na academia, né? Você tem uma cátedra, o professor tem uma cátedra, o professor tem uma cadeira. É quase assim como uma cadeira. A pessoa usa a expressão cadeira cativa, né? O que é cadeira cativa? O que é essa expressão, cadeira cativa? O que significa isso no dia a dia? Reservado para ele. Então, o professor numa universidade, quando tem uma cadeira, uma cátedra, é sinal que ele tem uma posição permanente. Ele passou num concurso, ele assumiu a posição de professor de tal matéria, de tal departamento. Essa é a cátedra dele. Ele não vai perdê-la, a não ser que ele cometa um delito grave, né? Então, os fariseus estavam na cadeira de Moisés, eles estavam na posição de mestres da lei de Moisés. Curioso, ele fala os fariseus e não os saduceus. Podia falar os saduceus, né? Mas ele aqui faz uma observação importante. O ensino dos fariseus não era como o ensino dos saduceus. O dos fariseus era melhor. O problema dos fariseus em Mateus 23 era a hipocrisia. Veja um pouco sobre essa cadeira de Moisés, a autoridade de ensinar a lei, né? Em Deuteronômio 17, versículo 9. Deuteronômio 17, 9. Você tem. Isso aqui é Deus dando instruções ao povo no deserto sobre como eles iriam resolver questões difíceis da lei. Ele diz: virás aos levitas sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias,
inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo, e farás segundo o mandado da palavra que te anunciarem do lugar que o Senhor escolher, e terás cuidado de fazer consoante tudo o que te ensinarem, segundo o mandado da lei que te ensinarem, e de acordo com o juízo que te disserem, farás. Da sentença que te anunciarem, não te desviarás nem para a direita, nem para a esquerda. Então, você tem aqui uma instrução a respeito de como resolver questões do dia a dia que envolvem a lei. Como é que eu faço? Quem conhece a palavra de Deus são os levitas e os sacerdotes. Eles vão servir como juízes das questões legais. Você tem aí a lei com todos os seus mandamentos, eles vão resolver. Conforme eles te ensinarem e disserem, você vai fazer. Isso é uma autoridade instituída por Deus para um grupo de homens, para ensinar a lei de Moisés e o povo obedecer. E aí Jesus vem e fala: olha, os fariseus se assentaram nessa cadeira. Alguns comentaristas dizem que eles se assentaram por iniciativa própria. Vamos comentar, não foi necessariamente Deus que os colocou ali, eles que se assentaram. Pode até ser, mas Jesus em Mateus 23 está confirmando que o ensino deles está correto conforme a lei de Moisés. Então qual é a questão aqui? Aquilo que eles te explicarem da lei de Moisés, você faça. Eles estão ensinando corretamente. O problema é que eles não fazem. Não tome esses homens como modelo a ser seguido, porque eles não são. Eles são hipócritas. Mas, então, quando ele fala no versículo 3 de Mateus 23, tudo quanto eles vos disserem, vocês façam, fazei e guardai tudo quanto disserem. É um tudo a respeito da lei de Moisés, dos mandamentos, das questões judiciais. Isso aí está correto. Agora, existem erros graves no que eles ensinam. Eles têm doutrinas falsas também, relacionados à tradição deles, aquilo que eles acrescentaram em cima de Moisés. E é essa tradição que Jesus confronta fortemente nas Escrituras. A gente já viu uma confrontação dessas em Mateus 15, Mateus 15, 3 a 9, só lembrando, Deixa eu ver se é esse aqui. Quando os fariseus vão lá perguntar por que os discípulos quebram a tradição dos anciãos e não lavam a mão antes de comer, Jesus fala no versículo 3, Mateus 15, 3. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Mas vós, se alguém disser, vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou sua mãe: é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. E assim validastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Tradição é ensino, tradição é doutrina, aquele ensino da tradição oral que eles tinham, além da lei escrita de Moisés. Então, apesar de que eles, quando abriam a lei de Moisés, expunham corretamente o mandamento de que você deve honrar seu pai e sua mãe, eles ensinavam isso: honre seu pai e sua mãe. Mas daí, quando eles iam lá ensinar a tradição deles, eles diziam: mas se você disser que o seu dinheiro é para Deus e não é para o seu pai, então você não precisa ajudar seu pai financeiramente. Eles ensinavam isso. E aí você quebrou o mandamento, porque isso na prática é desonrar pai e mãe. Não ajudar o pai e a mãe financeiramente é desonrar pai e mãe. Então eles ensinaram corretamente os 10 mandamentos, que você tem que honrar pai e mãe, e ensinaram erradamente que a tradição, sem perceber que a tradição contradizia o mandamento. Então eles têm problema doutrinário grave, e eles têm problema comportamental de hipocrisia grave. Só que Jesus, em Mateus 23, não está enfatizando a tradição.
Ele está enfatizando o quê? A cadeira de Moisés. Aquilo que eles ensinarem de Moisés, porque a tradição oral não é Moisés, apesar de que muitos vão dizer que é, né? A Talmud, né? A tradição oral, Deus revelou aquilo para Moisés também. Não revelou, tá? O Talmud não é a revelação de Deus para Moisés. Pode até ter coisa ali que é verdadeira, né? Tem provavelmente, né? Que era a vontade de Deus, que não estava necessariamente nas Escrituras, mas você não pode tomar o Talmud, que é a tradição oral dos judeus escrita, né? Hoje foi escrita. Não pode tomar essa tradição oral como sendo a palavra de Deus. Ela tem muitos erros, pode ter coisas certas e coisas erradas. Então Jesus aponta as coisas que são erradas, e aí ele quebra a tradição dos fariseus. Mas aqui ele está de fato falando a respeito de Moisés, né? Cumpra o que eles estão ensinando de Moisés aí, né? Aquilo que Moisés escreveu de fato, com certeza, né? A lei escrita, não há dúvida, nenhum tio vai cair sem que tudo se cumpra, né? Então é para você seguir, sim. Aí ele vai e comenta isso aí com eles. Bom, então essa aí é a ideia da cadeira de Moisés. Todas as coisas a respeito da lei de Moisés. A hipocrisia é o fermento dos fariseus. Hipocrisia. Nós temos o nosso fermento da hipocrisia no nosso meio, né? Isso não é difícil você encontrar. Se você olhar, não para os outros, mas para si mesmo, você vai encontrar muita hipocrisia. Se você olhar com cuidado, tirar a venda da justiça própria dos seus olhos e começar a rastrear os seus pensamentos e as suas atitudes e as suas falas, você vai perceber muita hipocrisia. Por exemplo, você vai às vezes olhar para o jeito que alguém se veste e falar: isso aqui não convém, não é de Deus, essa pessoa não é de Deus. E às vezes você mesmo já se vestiu daquele jeito e nem percebeu, né? Isso aí é muito comum de acontecer. Como é que sai de short na rua? Você já saiu de short na rua? Então, mas a gente, quando é o outro, a gente pesa o dedo, né? Quando é a gente, sempre tem uma, porque está quente, né? Então, as pessoas têm essas atitudes, né? E outra igreja, aí você pode também trazer hipocrisia para o julgamento entre igrejas, né? Aquela igreja é estranha, as pessoas têm cabelos coloridos ali, né? E tudo bem, cabelos são coloridos, mas de repente aí você julga, já interpreta tudo que acontece na vida daquelas pessoas por causa da cor do cabelo. Você já começa a imaginar o que ela está praticando na sua privacidade. E às vezes na sua igreja estão acontecendo coisas piores de imoralidade do que na outra, sendo que na sua igreja ninguém tem cabelo colorido, né? Então às vezes a gente pesa o juízo pela aparência, mas as atitudes e de coração, e às vezes tem maledicências, né? A gente releva certas coisas quando é no nosso meio, né? Às vezes a gente fala mal de outra pessoa, aquela pessoa é fofoqueira, né? E você está fazendo fofoca dela, chamando ela de fofoqueira, né? Então, simultaneamente você está acusando ela de fofoca e fazendo fofoca, né? Só que você não percebe isso. Não percebe. Você, sinceramente, às vezes está fazendo a coisa, né? E não percebe que você está sendo hipócrita. Isso é muito comum de acontecer com a gente. Estou falando de mim mesmo, né? Não estou falando de ninguém mais, estou falando de mim mesmo. Então, a hipocrisia está muito presente em todos nós. É um fermento que corrói, ele leveda toda a massa, né? Ele contamina os outros, né? Facilmente, a hipocrisia. Então nós vemos isso como sendo um dos problemas dos fariseus. Estamos em Mateus 23 neste momento, né? No versículo 5, você tem, além da hipocrisia, um outro problema dos fariseus, que era o orgulho. Versículo 5 do Mateus 23: eles praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Aí a gente tem que pensar o que é filactério e o que é franja, né? Mas
antes da gente entrar nessa explicação, você tem o texto dizendo que eles praticam as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, né? Então, é engraçado, né? Versículo 4 ele diz que eles não fazem nada, eles colocam fardos pesados para os outros, mas eles nem com o dedo querem mover, então eles não fazem obras. Mas as que eles fazem, as poucas boas obras que eles fazem, ainda fazem com o objetivo de serem vistos pelos homens. Todo mundo tem algumas boas obras, né? Até o pior dos elementos, né, dos indivíduos que está na cadeia, ele fez alguma coisa boa alguma vez na vida, né? Então a pessoa hipócrita e orgulhosa, o pouco que ele faz, ele quer exaltar perante os homens, né? E é isso que os fariseus faziam, eles eram orgulhosos. Como é que Jesus ilustra, exemplifica este orgulho? Por meio de franjas e filactérios. Vamos lá na lei para entender o que são essas franjas e filactérios. Êxodo capítulo 13, versículos 9 a 10. Êxodo 13, 9 a 10. Instrução da lei para Israel. Vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos voltar no versículo. Tudo bem, ele vem falando uma série de mandamentos aqui. No versículo 6 ele fala para guardar a festa ali dos pães asmos, ligado com a Páscoa, né? No versículo 8 ele fala, olha, quando você estiver comendo essa festa da Páscoa, você explica para o seu filho, naquele mesmo dia contarás ao teu filho dizendo, é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Aí você explica, quando estiver celebrando a festa dos pães asmos e a Páscoa, você explica para o seu filho, estamos celebrando isso porque o Senhor nos tirou do Egito. E versículo 9, e será como sinal na mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Qual é a ordenança? A festa aí dos pães asmos da Páscoa. Mas ele mencionou, isso será sinal na mão e memorial entre os olhos. Os fariseus tinha uma prática, uma interpretação literal deste versículo que deveria ser sinal visível na mão ou no braço, parece que eles usavam no braço, na verdade não era na mão, pendurado, eles tinham pendurado na testa, entre os olhos e no braço, caixas de couro com pergaminho ali, instruções da Torá ali, da lei, naqueles pergaminhos, né? Então, eles usavam durante as orações, no meio da testa e no braço esquerdo. Então, você coloca uma caixa, assim, pendurado entre os olhos, uma caixa de couro, assim, com pergaminho escrito, eu guardo a lei do Senhor, aqui e ali. Literalmente cumprindo. Talvez fosse um mandamento, um jeito de falar, uma linguagem figurada, que em Êxodo 13, né, isso vai ser como um memorial entre os teus olhos. Você pode interpretar isso como sendo uma linguagem figurada ou literal. Eles interpretaram como sendo literal. Tem algum problema? Não tem algum problema você interpretar como sendo literal. Oi? Está para a imagem. Você achou aqui? Então, está lá em cima, né? Até tá aqui uma caixa, né? Uma caixa grande na testa, né? Então, qual que é o problema? Você tem esse filactério como sendo uma interpretação literal, isso é um judeu, né? Usando a tradição da palavra de Deus. Eles interpretaram literalmente. Nenhum problema usar no judaísmo filactério, seguindo instrução da palavra de Deus. Nós, como igreja, não estamos debaixo desses mandamentos. A gente já comentou muito sobre isso, né? Na nova aliança, nós não estamos debaixo deste mandamento. Mas o judeu estava. Na época de Cristo eles estavam debaixo de tudo isso, né? Era a época da lei ainda, Jesus não tinha morrido ainda,
E hoje ainda, se o judeu por tradição quiser usar, não tem problema nenhum. O problema é, eu vou fazer uma caixa gigante para todo mundo ver, olha como eu sou espiritual, né? O objetivo deles era esse, é parecer mais espiritual. Eles queriam chamar a atenção, né? Hoje em dia nós temos alguns grupos que levam literalmente alguns textos que nós consideramos na Batista como sendo figurados ou então do contexto da época. Por exemplo, Igreja do Véu, né, usa o véu literalmente. Esse véu é um símbolo da submissão da mulher ao seu marido. Então, a Igreja Congregação Cristã no Brasil usa o véu, literalmente. Nós entendemos que o símbolo visível era por causa do contexto da época, mas que o ensino deve se manter ainda hoje. A mulher deve usar um véu de submissão ao seu marido ainda hoje. Não literalmente o símbolo fisicamente, mas a atitude do coração, sim. A mulher deve usar o véu da submissão ao seu marido. Algum problema a congregação cristã usar o véu literalmente físico? Problema nenhum. Você pode achar que não precisa usar. Eles entendem que a interpretação é literal, eu devo continuar usando hoje. Nenhum problema. Agora, se você quiser fazer um véu que vai até os pés para mostrar quanto você é espiritual, aí você está querendo chamar a atenção para a sua espiritualidade. Aí você está realmente em pecado, você está caindo nesse fermento aqui. O irmão falou alguma coisa? Não. Eu achei que alguém levantou a mão, ninguém levantou a mão. Tá, então a fala de Jesus é com relação a isso, né? Ele está condenando a atitude com relação aos filactérios. E as franjas? Quais são as franjas? As franjas aparecem em Números capítulo 15. Números 15, versículo 37. 37 até 40. E disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas. Essas borlas aí, nós entendemos que são essas franjas aí do Novo Testamento. Borlas pelas suas gerações. Aqui é literal mesmo, aqui era para fazer, não há dúvida. E as borlas em cada canto, presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Para que pendurar uma borla? A gente já vai ver como que é a cara dessa borla. Se houver, né, uma franja ou uma borla dessas pela internet. Mas para quê? É para lembrar dos mandamentos do Senhor. As pessoas, quando vissem uma pessoa usando aquela roupa, né, com aquela borla, elas iam lembrar: essa pessoa é dos nossos, né? Ela teme a Deus e cumpre os mandamentos de Moisés. Jesus provavelmente usava nas suas vestes essas borlas. Quando a mulher hemorrágica, aquela mulher do fluxo de sangue, né, vai através da multidão e toca na orla da veste de Jesus, dizem aí os entendidos do grego bíblico, né, que essa orla aí é essa borla aqui. Então provavelmente Jesus achou aí a borla, ali tem o filactério, onde é que está a borla, a orla? Aqui não dá para saber, né? Como? A caixinha parece. A caixinha está lá em cima, né? Mas assim, o comentário que eu li é que os fariseus... pronto, aqui, né? Em franjas. Aqui dá para ver melhor. Obrigado, irmão.
O comentário que eu li é que os fariseus costumavam usar com formato de ou flores ou pétalas de flores, essas franjas aí. Parece um pouquinho, mas enfim, os fariseus costumavam usar, então nada de errado, ele estava certo, só que eles queriam uma baita de uma franja, né, para mostrar: eu sou mais espiritual do que vocês, olha o tamanho da minha franja, né? Então era este o problema dos fariseus. Eles gostam de aparecer, eles têm orgulho de sua própria santidade. Esta atitude é contrária à palavra de Deus. Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos, não é isso? Então eles eram soberbos. Mateus 23 de novo, vamos lá. Versículo 6: amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Tá, isso aqui tem muita coisa disso nas igrejas, né? Igreja evangélica tem muito disso aqui também, pessoas que amam os primeiros lugares. Vamos dar uma olhada no Tiago 2, Tiago 2, 1 a 4. A gente tem hipocrisia, a gente tem falsa doutrina, a gente tem orgulho, a gente tem acepção de pessoas na igreja evangélica hoje em dia também, né? Versículo 1 a 4: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos, né? É como se tivesse um casamento na igreja, né? E as pessoas chegassem, chegou um pobre, o irmão pobre, ele veio sentar na frente, e a noiva não gosta, ela avisa: vai ficar feio na foto, né? Deixa para aquele pessoal sentar mais no fundo, né? E porque não, vai e traz para frente os ricos, né, que estão mais bem vestidos, aí fica bacana, né? Então tem eventos na igreja, a igreja assim, aí vai no convite, o traje é de gala, o traje está em recomendação, passeio completo, que é terno e gravata, né? E quem não tem terno e gravata não vai nem querer aceitar o convite, então não posso ir nesse evento, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de acepção que facilmente pode acontecer no nosso meio também. Então os fariseus gostavam de ser: entrou um político na nossa igreja, a gente tem que fazer então a menção, traz na frente, dá uma palavra para ele, né? Por quê? Porque é um político, né? De repente se ele for eleito, ele pode favorecer a nossa igreja, né? Então esse tipo de coisa acontece muito no meio evangélico. Ainda bem que não acontece aqui, não com política, eu nunca vi, pelo menos, né? Então, mas é um cuidado que tem que ter, né? Para não fazer acepção de pessoas, porque um é importante, o outro não é, um é rico, o outro não é, né? Ainda no Mateus 23 você tem outro erro dos fariseus, no versículo 7 a 10, versículos 7 a 10. Então eles gostam, né, das saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ótimo, ele conclui essa passagem, essa parte da passagem assim:
Até aqui nada de doutrina dos fariseus, tudo sobre atitude, né? O que é o problema de ser chamado mestres e pai? Se você parar para pensar nessas palavras de Jesus e comparar com os escritos de Paulo, parece que Paulo então quebrou esse mandamento de Jesus. Por quê? Porque Paulo se chama de pai e Paulo fala muito sobre mestres na igreja, né? Então, olha só, você tem lá 1 Coríntios 4,15. A gente prontamente vai dizer: o católico está errado porque chama o Papa de Papa. Não é para chamar de Papa, não é para chamar o padre de padre, porque padre significa pai, né? Só que aí você vai ter que explicar 1 Coríntios 4,15, né? 1 Coríntios 4,15. Vamos ver o 14 também. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, ou mestres, ou ensinadores, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então, eu sou o seu pai, eu preguei o Evangelho para vocês, vocês se converteram comigo, eu sou o seu pai. Os outros podem até ser preceptores, mas eu sou o pai, né? Eu sou o progenitor. E ele fala também em Efésios 4,11, e vários outros textos, né? Ele fala, Efésios 4,11... E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então tem mestres. Jesus diz: não há mestres entre vós, não há pais entre vós, só um é o vosso pai, só eu sou o seu mestre. Jesus falou. Aí vem Paulo e fala: eu sou o seu pai e vocês têm muitos mestres. Parece que está tudo contrário, né? Então, alguns vão dizer: Paulo estava errado, está vendo como Paulo não é inspirado? E nós sabemos que isso não é verdade. É claro que Paulo é inspirado, é claro que é a palavra infalível de Deus. Isso nós temos prova sobre prova nas Escrituras de que os escritos de Paulo são inspirados, sim. Nós temos uma matéria no IB só, não a matéria inteira, mas um capítulo da matéria só para tratar sobre isso, bibliologia, né? Para mostrar como esses livros são de fato inspirados. Mas então, por que Paulo está falando isso? Está na cara, se você compara os dois textos, que o problema não é o título: ele é mestre, ele é um pai espiritual para mim. Cuidado com essa expressão, nós não usamos por temor, porque sabemos que é fácil você cair no erro, que é... Qual é o erro? O uso desses títulos como uma exaltação pessoal. Os fariseus gostavam de títulos para exortação pessoal, por isso Jesus vem e fala: não tem um de vocês que é mais especial do que o outro, vocês são todos irmãos. Aqui nós nos tratamos como irmãos. Temos pastores, tem um professor e mestre é a mesma coisa, né? Mas ele não é o seu guia de vida. Eu vou olhar para ele, eu vou seguir ele, porque ele é o meu cabeça. Essa ideia é perigosa. Por quê? E isso é a diferença entre o uso dos títulos na igreja de Roma e na igreja evangélica. Na igreja de Roma, eles ensinam que o magistério é infalível. Então você pode segui-lo de olhos fechados, porque é infalível, doutrinariamente falando. O Papa não erra. Se ele escrever alguma coisa ex cátedra, que eles falam, né, da sua posição de autoridade, ele falou, ele não erra, e é infalível. Esse aí é que é o problema. Você está tomando um homem na terra como sendo o seu Papa de fato, o homem infalível, o vigário de Deus, o substituto de Cristo na terra. E nós sabemos que o substituto de Cristo na terra é o Espírito Santo. Ele é o vigário de Cristo, ele é o outro consolador, não é homem nenhum. Então esse é o ensino que Cristo está dando. Cuidado com aqueles que querem se colocar como sendo pais ou mestres sobre vocês.
Paulo pousou um pouquinho no seu ser de Deus imitadores como Eu já vi pessoas com muito problema com essa frase de Paulo, né? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Por que ele não falou ser de imitadores de Cristo de uma vez, né? Não pode falar um negócio desse? Ele pode, né? Eu não tenho coragem de falar isso, mas ele pode. Ele estava andando tanto com Deus e foi chamado por Deus como apóstolo dos gentios. Por quê? Porque os gentios não estavam vendo Cristo, né? O Cristo que eles viam era a imagem dele, ou o exemplo dele, vamos usar a palavra mais correta, né? Em Paulo. Mas ele podia falar isso pela maneira como ele andava próximo de Cristo. Ele tinha essa ousadia, né? E também foi para nós uma mensagem do testemunho que nós damos. As pessoas às vezes não se guiam tanto pela palavra, mas ficam olhando com você. Sim, claro. Então Você, exatamente. Você deve tomar este exemplo de Paulo como sendo o alerta para você, que você também é luz para os outros, né? Ainda que você não queira se exaltar, e esse é o ponto de Cristo na mensagem, né? Não use isso para se exaltar, mas você é o farol do mundo, né? Jesus é a luz do mundo, mas ele também falou, vós sois a luz do mundo, né? Então sim, os outros estão olhando para nós. Você não vai usar a luz como holofote para si mesmo, né? Essa é o teor da mensagem. Cuidado com aqueles que usam a luz como sendo holofotes para si mesmos. Mas você deve sim entender que você é o exemplo para os demais. Tá, então, quando eu digo que eu não tenho coragem de falar como Paulo, é porque eu sei das minhas limitações espirituais, né? De como o meu testemunho não tem sido íntegro como era o de Paulo. Então Paulo tinha a sua consciência limpa de dizer, olha, o que eu estou fazendo pode fazer, né? E esse deve ser o nosso alvo, deve ser o nosso objetivo, querer andar assim com Deus também, a ponto de ter a confiança de falar assim. Tá, então era uma atitude errada a dos fariseus. Nós vemos aqui em vários pontos, né? A hipocrisia, o orgulho, né? E a hipocrisia está ligada com a falta de prática do ensino. Eles tinham também problemas doutrinários, e o problema doutrinário vai ser mencionado no Mateus 23 também, não é só no Mateus 15 não, no Mateus 23 ele volta a mencionar erros doutrinários, a doutrina dos fariseus, que é um fermento, né? Nos versículos 16 em diante, olha só, do versículo 16 até o 22, ele fala assim, Mateus 23, 16: ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isto é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Está escrito isso em Moisés? Isso aqui é tradição deles, tradição oral, de novo, né? O ensino dos rabinos. Quem jurar, então, isso é nada. Jurar pelo ouro do santuário é que fica obrigado. Ou seja, ele está ensinando perjúrio, né? Você pode jurar em falso pelo santuário, não pode jurar em falso pelo ouro do santuário. De onde eles tiraram essa tradição absurda, né? Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Olha o que o fariseu ensinava. Você é obrigado a cumprir se você jurar pela oferta. Você não é obrigado a cumprir o seu juramento se você jurar pelo altar. Perjúrio, né? Está ensinando perjúrio. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ponto, né? Não fica inventando juramentos que você pode quebrar ou não. Qualquer juramento você tem que cumprir, ele falou. Então, falso ensino, baseado na tradição. Então, ele começa dizendo da cadeira de Moisés, mas ele termina apontando os erros da tradição farisaica, né? Bom, então esse aqui são os ensinos. No versículo 34 ele menciona mais uma coisa. Versículo 34: por isso eis que vos envio profetas, sábios e escribas.
A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Ou seja, eles, fariseus, não vão concordar com as doutrinas dos enviados de Cristo. Vão matá-los. Se eles não concordam com a doutrina, então eles têm falsa doutrina. Os fariseus têm falsa doutrina, eles vão negar o Cristo, né? Eles podem até ensinar Moisés, mas não percebem que o ungido do qual Moisés falou é Cristo. Quando vierem aqueles anunciando Cristo, vocês vão querer matar. Então, cuidado com a doutrina dos fariseus. Aí a pergunta: é errado difamar os fariseus? Jesus parece estar difamando os fariseus, está deixando eles com má fama, né? Eles são hipócritas, eles têm falsas doutrinas, eles são orgulhosos. Isso é falar mal, falando mal dos fariseus. É errado falar mal dos outros, né? Tiago 4, 11 e 12. É errado falar mal dos outros. Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. É porque a lei manda você amar o seu irmão. Se você está falando mal do seu irmão, isso não é amor, você está falando mal da lei, né? Então não é para falar mal. Então por que Jesus está falando mal? Bom, para começar, que não é irmão, né? O fariseu, ele falou que é filho do diabo, né? Já começa por aí. Então é importante você identificar e falar quem são os filhos do diabo, quem está ensinando doutrinas de perdição, porque você está protegendo os verdadeiros irmãos. Então você não fala isso porque você tem prazer em derrubar alguém. Vou difamar alguém porque eu quero derrubar o canal dele na internet, né? Porque está com rivalidade de canais de internet, né? Então isso é muito comum hoje em dia, mas não é desse tipo de coisa que ele está falando. Ele está falando uma coisa profunda. Ele está falando de questões de vida ou morte, né? O que certas pessoas ensinam vão conduzir outros ao inferno. Ele fala dos fariseus: ai de vós fariseus, porque vocês, quando fazem um prosélito, vocês fazem ele filho do inferno 2 vezes mais, ou 10 vezes mais, sei lá, do que vocês mesmos, né? Então vocês não vão para o céu e vocês não deixam entrar quem está entrando, né? Esse é o ponto, né? Tudo bem, o mandamento é: não fale mal dos outros. Aí já vou colocar, não é só dos irmãos. Nós não devemos falar mal nem dos outros, ficar falando mal gratuitamente dos outros. Mas existe um mandamento prioritário, que é relacionado à salvação das almas. Então, se aquilo que você vai falar vai levar pessoas a escaparem do inferno para irem para o reino dos céus, então fale. Não fala porque você tem prazer em destruir a imagem de alguém. Mas se tiver que destruir a imagem de alguém para fazer com que as pessoas fujam desse alguém para correrem para Cristo, aí vai. Principalmente começar na sua casa, né? Com seus filhos, e na sua igreja, e com quem você tiver a oportunidade de falar, né? Só que sabendo que você tem, que não pode ser hipócrita. Aquilo que você fala, você tem que ter coragem de falar perante as outras pessoas. Se essa pessoa estiver na tua frente, você vai bajulá-la ou você vai confrontá-la, né? É fácil falar pelas costas. E se a pessoa estiver pela frente, você confronta com a verdade, ou você aí abaixa a cabeça, aí faz amizade e vamos fazer um ecumenismo aqui. É mais fácil fazer ecumenismo, né? Vamos juntar as religiões aqui e a gente faz um culto ecumênico amistoso, porque senão alguém vai se levantar contra mim e eu quero evitar problemas, né? Tudo isso você tem que pesar antes de abrir a boca, né? Hoje em dia, tudo que você fala é registrado, tá? Não adianta você dizer que eu falei no privado, não tem mais privado. O teu celular está gravando o que você está falando no privado, as paredes têm ouvidos, as câmeras estão em todos os lugares, na rua todo mundo te conhece, passa alguém que te conhece.
Aquilo que você fala hoje em dia, aquilo que você manda um e-mail para alguém, um WhatsApp para alguém, isso aí vai ser monitorado, vai ser descoberto. Se alguém quiser trazer à luz, as operadoras e os donos dos aplicativos, eles têm toda a informação que você digitou em algum lugar que você achou que era privado. Então, não existe privacidade realmente. Hoje em dia isso vai aumentar cada vez mais. Você, já falamos isso antes, você vai ter internet, dispositivos de internet no teu corpo, mesmo sem você saber. Teu sapato vai ter, teu óculos vai ter, né? Você vai comprar, você não vai pedir, ele vai vir ali, você não está sabendo talvez, né? Então, você não tem privacidade. Então, o que você fala, cuidado, você tem que pensar no que fala. Não adianta, eu falo o que eu penso. Não, pensa antes de falar, né? Então, cuidado. Mas é para falar. É para falar. Você deve falar. Aquilo que você pensou biblicamente, você deve ter coragem de falar. E aí, assumir as consequências, né? Não tem como, a gente não vai ficar fugindo, fechando a boca, porque os homens estão ouvindo. É para os homens ouvirem a verdade, né? Infelizmente, eles não querem ouvir a verdade. Talvez você sofra consequências por conta disso, né? E aí Jesus, então, ele fala, de fato, ele fala mal dos fariseus, né? Tiago, quando ele fala não faleis mal uns dos outros, ele não está condenando a confrontação do pecado. É para confrontar o pecado. Ele está confrontando a maledicência leviana, que contradiz a lei, né? Eu vou falar mal porque eu quero falar mal, eu quero destruir uma pessoa, né? Ok, temos várias instruções de Jesus em Mateus 18, né, como você deve confrontar o pecado, né, e coisas desse tipo, né. Nosso tempo já está bastante avançado, eu vou dar uma corrida aqui. Jesus, então, ele fez exposição pública dos fariseus. Algum podia perguntar, mas não devia fazer uma repreensão particular como fariseu, em vez de falar isso publicamente, né? Bom, os pecados dos fariseus eram públicos, eles estavam levando pessoas para o inferno publicamente, então ele repreendeu eles publicamente. 1 Timóteo 5, 19 a 20, fala sobre os pastores, né? Os que pecarem, repreende-os publicamente para que os outros tenham temor. O pastor é uma pessoa pública, está falando publicamente, se ele pecar, então repreende-o publicamente para que os outros tenham temor, né? É correto citar nomes nesses discursos contra o pecado? Olha, Paulo cita Himeneu e Fileto em 2 Timóteo 2, 17 e 18. Ele volta a falar o Himeneu e Alexandre, 1 Timóteo 1 e 20. Ele fala do Alexandre, o latoeiro, que causou-lhe muitos males, em 2 Timóteo 4, 14. Você tem João Batista chamando os fariseus de raça de víboras, tem Jesus chamando eles de filhos do diabo. Então, você mencionar pelo nome, não tem problema, tá? Desde que isso seja algo importante, necessário, saudável para a proteção do seu rebanho, né? Porque as pessoas, às vezes, elas não têm o discernimento de identificar o erro. Você pode fazer um estudo falando tudo que é certo, olha, é assim, 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 assim. E aí vem um outro, se a pessoa que está ouvindo, ela não tem maturidade, ela não sabe ainda discernir, às vezes é um novo crente, não tem muito conhecimento bíblico, ou ela foi criada num ambiente diferente, onde ninguém exercita discernimento e julgamento bíblico. Então as pessoas vão e falam, olha, é assim que se deve agir. Vai o outro fala, é assim que se deve agir, a pessoa pula e muda. Eu ouvi isso aqui desse, eu ouvi isso aqui daquele outro. Ela não é capaz de perceber a contradição e ela segue o falso ensino, mesmo tendo ouvido às vezes o verdadeiro ensino. Ela não é capaz ainda de discernir. Então, às vezes, para uma criança na fé, você tem que dar nome aos bois. Olha, não ouça tal pastor, não ouça tal pregador. Esse que se diz apóstolo não é apóstolo. Esse que se diz fazendo milagres aí não está fazendo milagres bíblicos realmente, porque o ensino dele é herege, né? Então, cuidado com esse, aquele. É uma proteção que você dá aos pequenos, aqueles que não têm ainda uma capacidade de discernimento, né? Isso aí é bíblico. E o fermento, só para finalizar, qual que era o fermento dos saduceus, né? Não fala o fermento dos fariseus e o fermento dos saduceus. Alguém sabe qual que é o fermento, uma falsa doutrina dos saduceus? Não criam na ressurreição, né?
Eles chegam a confrontar Jesus a respeito disso. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Isso aí, Marcos 12, 18 é um dos textos que falam sobre isso, né? Então, tem muita coisa aqui nesse texto que nós vimos que podemos aprender e trazer para o nosso contexto, né? Que cada um tenha a sabedoria de Deus para consultar aí na sua vida, no seu contexto pessoal, aonde que você está caindo em hipocrisia, orgulho, falsa doutrina, exaltação e coisas assim, né? Vamos encerrar por aqui. Então, hoje passo a palavra para o